Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui pra tirar mais dúvidas de vocês depois desse episódio de Shingeki no Kyojin que trouxe toda a verdade escondida. Falou de origem dos titãs, Ymir Fritz, a primeira titã, Marley, Eldia. Muita coisa, eu sei, eu fiz um vídeo de 22 minutos só explicando isso e é natural que as dúvidas continuem. Por isso eu peguei várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Se você não me mandou é porque você não me segue, então me siga lá, que inclusive tô distribuindo ainda nas segundas-feiras cupons para você ter acesso premium e assistir Shingeki no domingo. Me segue lá e no Twitter também. E com essas perguntas eu vou fazer mais um vídeo que não vai ter spoiler, fica tranquilo. Eu vou só explicar o que você já poderia pegar e descobrir vendo todos os detalhes, mas aqui vai ficar mais claro, espero que eu ajude ainda mais vocês. Sangue do Dragão falou, explica o tempo de Shingeki no Kyojin, 1820 de Império de Eldia, mais 80 de Império de Marley, mais 100 da Muralha, 2000, certo? Tem relação com o primeiro episódio? Então, essa questão dos 2000 anos pra você, o primeiro episódio, isso tudo na verdade ainda envolve muitas teorias e spoilers e eu fiz um vídeo cheio de spoilers falando o que eu penso sobre isso, mas tem análise de linha cronológica, data, vou deixar o link aqui em cima, mas é bem cheio de spoiler, mas como surgiu aqui a dúvida, tô linkando, mas cuidado. Luiz Miguel perguntou, os titãs que Marley tem são controlados por pessoas que foram de Eldia? Então, sim, todos os titãs que existem são eldianos. Eram eldianos. Não existe a possibilidade, até onde a gente sabe, que um marleniano ou um asiático ou pessoas de outros povos que não eldianos consigam se transformar em titãs. Irracionais, posteriormente racionais, não importa. Então, é lógico, é fácil você compreender, mesmo que você não entenda como isso aconteceu. Muitas pessoas me perguntaram como Marley conseguiu os 7 titãs que disse que eles conseguiram durante ali a guerra titã, a guerra civil que aconteceu. Não se sabe como isso aconteceu, realmente isso nunca foi explicado, inclusive na atualidade do mangá. Mas certamente dá pra gente supor que aconteceram parcerias, eles podem ter subjugado eldianos, eles podem ter feito acordos. O que interessa é que eles precisavam sim de eldianos para terem o poder desses titãs. Se eles conseguiram pessoas eldianas e depois trancafiaram elas lá embaixo, no subsolo, para que elas não pudessem se transformar, até eles criarem um programa que o Zeke então participaria, para que eles conseguissem invadir a ilha de Parades, utilizando os titãs que eles tinham no controle deles, isso a gente não sabe como aconteceu, mas certamente a gente pode pensar em possibilidades de uso com eldianos, seja os controlando, os ameaçando ou em parceria. Mas que fique estabelecido isso e claro na mente de vocês, os marlenianos não podem se transformar em titãs. Tanto é que demônios, lixos, impuros são as pessoas de Eldia, as pessoas que têm sangue que possibilita que elas se transformem em titãs, impuros, nojentos, sujos. Marlenianos não são assim na cabeça deles. Marcos Miklos perguntou, é coincidência o nome da titã primordial de se chamar Ymir, o mesmo da Ymir que conhecemos ou não? A Ymir da Tropa de Exploração, a gente vê um pedacinho da história dela na segunda temporada, na verdade um resumo do que ela passou. Ela era uma criança que vivia então lá fora, talvez num gueto parecido com o que vivia a Grisha, mas ela era uma eldiana porque ela se transforma em titã. Em determinado momento, sem casa, na rua, pessoas a pegam para que ela fosse considerada a deusa de um culto. Ela foi chamada de Ymir em homenagem a Ymir Fritz. Naquele culto, a consideravam a reencarnação da titã fundadora, da mulher que teve o primeiro titã, Ymir Fritz. Ela teve esse nome dado, então, por uma homenagem, porque ela era a menina do culto. Depois deu todo o problema, porque eles foram descobertos e agora você consegue linkar, olha só, eldianos num culto secreto para cultuar a primeira titã. A primeira que começou o massacre de Marley, essa impunidade, essa sujeira. Por isso era ilegal, por isso todos são punidos depois nas praias de Parades. Como, por exemplo, depois, Dinos, revivalistas, também foram punidos. É por isso, tem um link totalmente direto entre o nome da Ymir e a Ymir Fritz, fundadora primordial. D.Rocha, 1995, perguntou como o rei Fritz conseguiu tantos titãs colossais. No episódio passado a gente viu, muito brevemente também, que o rei Fritz ele construiu as muralhas que a gente conhecia, Rose, Sina, Maria, e essas muralhas, como a gente já havia descoberto nos episódios passados, na verdade desde temporadas passadas,
elas têm titãs dentro delas. Na luta ali da Anne com o Eren, que a Anne escalou as muralhas, ela acabou fazendo com que o olho de um titã viesse à mostra. E um titã que estava ali com o seu rosto bem no topo da muralha, então um titã muito alto, muito maior que o titã da Anne ou do Eren, dá pra você ver a proporção quando ela tenta escalar. Então, sabendo disso e com a história agora, com as imagens e com a ameaça do Rei Fritz, fala que ele tinha sim dentro das muralhas vários titãs colossais. Não são titãs racionais, colossais, como a gente tem o do Bertold, que agora tá com o Armin. Esse titã colossal que a gente conhece, um titã original, que veio da Ymir Fritz depois que ela se dividiu em 9 para 9 titãs, esse é único. O que a gente pode supor é que esse Rei Fritz, utilizando coordenada, utilizando soros de titã, soros específicos do colossal, algo ainda que não foi exatamente explicado, ele transformou Eldianos, porque tem que ser Eldianos, do seu próprio povo, em titãs tão grandes ou quase tão grandes quanto um colossal. Titãs colossais porque são muito grandes, mas titãs irracionais. Tanto é que quando ele apareceu ali, ele não falou, ele não tem pensamento, cobriram ele para ele não ter a luz do sol e não ficar ativo, não querer sair das muralhas, e portanto todos os outros devem seguir o mesmo padrão. Mas a verdade é que essa e várias outras informações ainda estão sendo explicadas aos poucos no mangá. Existem algumas coisas a mais que a gente descobriu que podem explicar um pouquinho como isso aconteceu, mas aí é spoiler. A partir de agora que vocês receberam uma chuva de informações, a paciência também tem que ser um pouquinho exercida, porque nem tudo vai ser explicado de uma vez só. Thaís Rodrigues, no vídeo você fala que o Rei Fritz apagou a memória do povo que ficou dentro das muralhas, menos a dos asiáticos e Ackerman. Por que isso acontece? Essa verdade não foi eu que dei spoiler ou inventei, isso é dito na primeira parte dessa temporada, que justamente então a família Ackerman e os asiáticos foram perseguidos porque eles não poderiam ter as suas memórias apagadas, alteradas como o resto do povo das muralhas, e então inicialmente como aliados eles acabaram se tornando potenciais adversários ou perigos para a família real lá dentro, e isso acontece simplesmente porque a coordenada controla titãs irracionais, controla Eldianos, modifica e altera memórias dos Eldianos. Ackerman e asiáticos são outras famílias, outros povos, outra genética no mínimo. Essa aqui é interessante porque foi um erro de tradução que aconteceu, que eu reparei, eu até tirei print. A Bia_Rocha falou: na hora que o Eren acorda lá na prisão do pesadelo, a Mikasa pergunta se ele teve um pesadelo, ele confirma e depois o Armin fala: eu acabei de ouvir uma voz feminina. Aí a Mikasa fala: ele disse... Depois disso, continua o diálogo sobre o pesadelo do Eren. Que voz feminina é essa que o Armin disse? Ficou meio fora de contexto? Eu não entendi até agora. Se você puder responder em um vídeo, talvez, obrigada. Sim, eu posso responder, Bia, porque isso é uma informação interessante, que a tradução em português não ficou tão boa, e na verdade o que aconteceu, que o Armin fala, inclusive em japonês, naquele momento no anime, pro Eren, é que ele usou um pronome, uma forma de dizer eu, que não seria comum um garoto ali utilizar. Então, aquilo ali, na verdade, era uma forma do Armin dizer que ele falou diferente, ele usou um termo que geralmente as meninas utilizariam, não ele, Eren, entre amigos. Então ele estranhou a linguagem. Em japonês isso faz mais sentido, mas não é uma voz feminina. É só para dizer que naquela hora o Eren acordou falando como se não fosse ele, como se fosse uma mulher. O que dá para entender da seguinte forma: o Eren, ele tá, desde que ele entrou em contato com a Ristora e o Rod Reiss na Caverna dos Reiss e ativou muitas memórias, agora ele entrou em contato com o material ali das lembranças do seu pai, ele tá tendo uma chuva de pensamentos, um descarrego ali de memórias, backups espalhados e confusos na sua mente, e existiram vários portadores anteriores, como a gente já conheceu, dos titãs que estão com ele. Então é normal que naquele momento que ele vivencie as memórias, ele não esteja apenas assistindo como espectador, ele sente. Então ele acorda não sendo exatamente o Eren, ele sai de uma vivência de outra pessoa. Naquela hora você pode supor que era uma vivência da Frida Reiss, de outra pessoa.
Não sei, mas é assim que eu posso te explicar essa cena. Não fez sentido nenhum na tradução de fato, porque foi um erro, não fazia sentido. Em inglês fez mais sentido, inclusive. Em português ficou meio confuso, espero que eu tenha ajudado a explicar. Daniel Venâncio Ramos perguntou por que Coruja não queria que descobrissem que Dina tinha sangue da família real. Essa foi uma pergunta que foi feita mais de uma vez e essa é uma explicação que será dada com certeza no próximo episódio, então paciência, qualquer coisa eu voltarei na minha review, inclusive se inscreva para não perder essa review logo depois do episódio, explicando direitinho, mas Coruja explicará exatamente porque ele não passou a informação de que a Dinah tinha sangue real para o resto do exército de Marley e porque ele impediu que o Grisha falasse naquele momento nas muralhas das praias de Parades igualmente essa informação. Por que ele não podia dizer? Paciência, vai explicar. Vinícius Pereira DS perguntou: o Titã Bestial também tem o poder da coordenada? E algumas pessoas fizeram perguntas muito semelhantes a essa, porque afinal de contas a gente sabe que a coordenada, caso você não lembre, é uma habilidade do Titã fundador que estava com os Raiz e agora está com o Eren, e que essa habilidade ativada consegue controlar titãs irracionais, modificar memórias dos Eldianos e o Titã Bestial conseguiu mais de uma vez falar algumas ordens, gritar e os titãs irracionais ao seu redor fazerem aquilo que ele desejava. Atacar o Levi, atacar outras pessoas, não atacar, não matar. Embora na segunda temporada, quando ele tá ali com o Mickey, tem uma falha no seu controle com o Titã que ele manda não atacar e ele ataca. Então, não é coordenada. A coordenada está só com o Titã fundador, só com essa propriedade que está ali trancada no Eren. O Titã Bestial tem outros motivos para conseguir fazer isso, mas eu ainda não vou explicar. Embora haja um vídeo aqui no canal com spoilers explicando direitinho isso há uns 2 anos atrás, agora eu ainda não vou explicar, ainda não é o momento para quem só assiste ao anime, mas não é coordenada. Não é. Mais de uma pessoa também, como o Cronos _SSG 2100 _art, perguntou que tipo de rancor o Zeke guardava do pai ao ponto de entregar ele, ou não explicaram direito as motivações do Zeke, de repente a criança ficou louca e entregou os pais. Isso realmente é algo que você vai ter que ficar criando teorias durante algum tempo até a gente ter uma adaptação de novo de Shingeki, porque isso vai ser mais explicado, mas recentemente a gente no mangá descobriu. Então vocês vão ter apenas que pensar por que o Zeke fez isso. Vou dizer só o seguinte: muitas das teorias que eu inclusive criei há 2 anos atrás estavam certas, então é super possível que vocês criem teorias e acertem. Já vão deixando aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acham. Por que o Zeke fez aquilo? Foi mágoa? O seu pai não te deu um brinquedo? Ou simplesmente ele concordava muito com Marley? Ele achava que os Eldianos eram impuros mesmo? O que você acha? Deixa aqui embaixo e vai pensando, é super possível acertar. Uma pergunta muito frequente também foi em relação ali aos Eldianos, já que a gente já sabe, já entendeu que só Eldianos se transformam em titãs, que Eldianos são maltratados ali fora das muralhas. Por que esses mesmos Eldianos, como Ragnar, Bertolt, Annie, estão atacando os Eldianos das muralhas ali de Parades? Rose, Maria e Sina, porque Eldianos estão se matando se os vilões são Marley? Isso vai ser melhor explicado ainda mais nos próximos episódios, mas muito mais na adaptação que vem depois. Então, por favor, Witch, não abandone Shingeki ou outro estúdio, adapte essa história, porque depois ainda tem muito mais informações, mais explicações para você entender essa dinâmica, especialmente dessa galera dos guerreiros, Ragnar, Bertolt, Annie, Zeke, porque eles fazem o que fazem, tem explicação. Mas vai deixando teorias, eu quero teorias. Henrique Magalhães Ribeiro perguntou por que Rod Reiss, o pai da História, não podia herdar a coordenada, sendo que ele tinha sangue real. Ele podia, Henrique. Ele super podia. O Rod apenas era um covarde, ele não queria este poder para ele. Ele queria apenas observar e rezar para a pessoa que tivesse o Titã Fundador. Ele era covarde, simplesmente isso. Colocando a responsabilidade nas costas da sua filha, que ele renegou, porque era a única opção, porque ele não queria fazer por conta própria. Só isso. Ele podia ter o Titã Fundador, ter acesso à coordenada, fazer tudo que qualquer outra pessoa com sangue real poderia fazer. Muitas pessoas perguntaram em relação ao número de titãs originais, porque relembrando, existiu Ymir Fritz,
que fez um pacto com o demônio, conseguiu, de alguma maneira, o poder de titãs. Ela era única, a progenitora, a primeira que começou tudo isso. E após a sua morte, que não sabemos, já é uma resposta extra aí, não sabemos como aconteceu, ela então se dividiu, teve a alma dividida em 9 e esses 9 foram então os 9 titãs originais, o que dá a entender que ela tinha todos esses poderes em uma só. E com a divisão, 9 Eldianos tiveram 9 titãs originais. Gente, conhecemos a maioria deles e eu já listei para vocês. Marley tinha 7, mas vamos aqui fazer uma recapitulação muito simples porque muitas pessoas estão com essa dúvida. Quais os titãs que estavam no início, lá no início, em Parades, dentro das 3 muralhas? O titã fundador, que foi junto com a família real, Fritz, que se transformou, depois se escondeu com o nome de Raiz. E depois chegou, junto com o pai do Eren, outro titã, 2, só 2. Ali, fora das muralhas, sobrariam quantos? 7. Teoricamente, então, os 7 que ficaram com Marley. E desses, quais que a gente já conhece? Colossal, blindado, fêmea, mandíbula, quadrúpede, bestial, sobra um. Sim, falta um. Ninguém esqueceu dele, ele simplesmente não foi revelado para você. Por quê? Onde ele está? Com quem ele está? Paciência. Quem leu o mangá teve que esperar bastante tempo para descobrir isso, mas já foi dito, só para vocês saberem, mas ainda é um spoiler. Então, animes, calma. A gente sabe o nome de 8, nome e localização de 8 dos titãs originais que vieram depois da morte da Ymir Fritz. Um deles ainda não foi dito onde está. Rodrigo Gogô Matos perguntou aqui se a gente pode considerar essa origem dos titãs que a gente teve agora, revelada e explicada, como a verdadeira, universal, não vai ter modificação. Não exatamente, Rodrigo. Ainda terá mais detalhes extras no próximo episódio para acrescentar nessa dinâmica da origem dos titãs originais, do ciclo de transformações e sucessões. Ainda vai ter detalhes extras importantíssimos. Fora isso, a história que a gente tem da origem dos titãs, que é contada na maior parte do episódio, é a história que Marley conta. Marley, que sofreu para os Eldianos, que depois os dominou, os restantes, e que os doutrina para dizer que vocês são impuros e errados. Essa é a história que a gente tem. Ela é 100% errada por causa disso, porque é um viés do lado de Marley? Não necessariamente. Mas a gente tem também a interpretação do Grisha, que na verdade os Eldianos e Ymir foram maravilhosos, construíram coisas, prosperidade, mas ele interpretou imagem, ele não leu nada. Então isso é verdade? Isso aqui é muito mais fácil, inclusive, de ser mentira, porque o Grisha não leu nada. Mas o que eu diria é, mais uma vez, não é spoiler dizer que muitas dessas verdades da origem ainda precisam ser explicadas, melhor explicadas e detalhadas. Portanto, ainda certamente há detalhes que não sabemos, que podem, não exatamente, eu não acredito que surja algo que modifique completamente o que a gente já sabe dessa história. Mas vamos pensar assim, algo que foi contado por alguém e passou para outra pessoa ao longo de muitos anos e caiu nos livros escritos por alguém que tinha um interesse ideológico muito forte, pode ter modificação, pode ter nuances, mas a verdade não vai estar muito distante disso aí não. Os detalhes sim, as informações omitidas, as verdades a mais sim, mas o caminho vai ser basicamente o mesmo. As pequenas interferências da narrativa que podem fazer alguma diferença e muita diferença para algumas interpretações, mas o básico não vai ser diferente. Não vai de repente surgir, na minha opinião, uma explicação de que de repente os ETs invadiram a Terra ou que na verdade os titãs eles são um vírus transmitido por um mosquito. Não. A base vai ser muito parecida. Algumas modificações não posso dizer se terá ou não, porque a história ainda esconde muitos segredos, mesmo no mangá. Kamesquita75 perguntou se a Dina tinha sangue real, como ela virou uma titã pura, uma titã irracional? Caio, na verdade a Dina tem sangue real, mas ela é uma Eldiana. E como eu já expliquei a transformação de um Eldiano, sangue real ou não, em um titã original, racional, ela precisa sempre passar pelo esquema
pela etapa de um titã irracional. A gente viu isso acontecendo, vamos lembrar. A gente viu como funcionava, por exemplo, a transformação ali, a sucessão da família Reis, que era a família Fritz, dentro das muralhas. Quando a Frida pegou o poder do seu tio, ela foi transformada com uma seringa de fluido de titã em um titã irracional, um titã puro, e ela tinha sangue real. Em seguida, ela comeu o seu tio, que tinha o poder de um titã original, que era o fundador, e aí ela se transformou no titã fundador, um titã original. Deixou de ser a titã pura, a titã irracional. Portanto, não importa se você tem sangue real ou não nessa etapa. Se você é um Eldiano e recebeu um fluido de titã, você vai se transformar em um titã irracional, ponto. E só vai deixar de ser se você engolir alguém que tem ali o poder de um titã original. Só assim. Sendo da família real, faz diferença se você tiver o titã fundador com a coordenada, porque aí você poderia acessá-la. Lord Underline Domo perguntou, peraí, por que o rei não tinha liberado os colossais dentro das muralhas, sendo que tecnicamente Marley invadiu Parades quando Bertold Rainer e Anne invadiram a muralha? Quer dizer, o rei ameaçou que se alguém entrasse nas muralhas em Parades, ele ia liberar os colossais todos, mas invadiram as muralhas e a Frida, que era a rainha com a coordenada toda, não fez nada. Por quê? Aí ele diz, não responda se for para dar spoiler, por favor. Próxima pergunta. Não, é sério, tem spoiler. Vocês vão entender isso, mas nas outras temporadas só de Shingeki. Então paciência também, mas isso já tem explicação. Pedro Underline Ximenes fez uma pergunta que pode parecer óbvia para muitas pessoas e realmente, de certa forma é, mas vários me perguntaram, então eu preciso responder, que é: como a Ymir da tropa conseguiu um dos titãs originais, mesmo não tendo comido nenhum portador de um titã original? Ela comeu, e isso apareceu, como eu já citei, na segunda temporada, quando ela engole ali um amigo, uma criança que estava junto dos pequenos Bertold, Rainer e Anne, e esse garoto tinha um titã original, o titã mandíbula, e assim a Ymir deixou de ser uma irracional e voltou a si como humana com o poder de um titã original. Isso aconteceu, tá na segunda temporada. Muitas pessoas ainda estão fazendo perguntas que mais uma vez serão respondidas, principalmente no próximo episódio, em relação, por exemplo, ao titã de ataque. Como que o pai do Eren conseguiu um titã? Por que o pai do Eren passou o poder de titã pro Eren ao invés dele mesmo conseguir conduzir toda essa jornada? Por que ele fez isso, deixou nas costas do filho dele? Ele estava inteirinho, ele estava com trauma? Tudo isso vai ser explicado ainda no próximo episódio. Fora isso, várias das perguntas ainda remetem a spoilers que já foram explicados no mangá e que eu não poderia dar aqui porque não é um vídeo com spoiler, eu tô só tentando ajudar a entender o que já foi dito no anime, e outras questões também ainda não foram explicadas, porque o mangá tá entrando na sua reta final, mas ainda precisa explicar várias coisas que eu espero que sejam eficientemente explicadas, inclusive, pelo menos o básico, mas estamos caminhando para isso, de verdade. Muitas pontas estão sendo fechadas e a expectativa que eu deixo para vocês é: continuem assistindo com paciência, muitas das perguntas ainda serão respondidas nesses 2 últimos episódios da terceira temporada, e torçam pra gente ter uma adaptação nova logo da próxima temporada, porque já tem aí alguns capítulos, pelo menos para uma temporada não tão longa, e esses capítulos já trarão nono titã, explicações a mais sobre a origem dos titãs, sobre essa transferência das pessoas então que foram para a ilha e por que a galera que ficou não consegue gostar deles, né? Os revivalistas gostavam deles, nem então essas pessoas como Rainer e Bertold que invadiram para matar, né? Claramente. Tudo isso vai ser melhor explicado, é só vocês esperarem. Mais uma vez, apenas se lembrem um detalhe que eu acho muito importante para o entendimento de todos vocês: Eldianos se transformam em titãs irracionais ou originais. Mas para você ser um titã original como um Eldiano, você primeiro se transforma em um irracional, e apenas engolindo alguém que tem um titã original que você consegue voltar à forma humana e ter essas transformações como um titã que pensa, como o do Eren, como o do Rainer, como tantos que a gente já viu. Muitas pessoas me perguntaram também: meu Deus, mas você falou que o Zeke é o titã bestial, mas isso não é um spoiler? Não, porque o Zeke ele foi citado, o nome dele foi falado em um episódio passado, o titã Quadrúpede o chama assim, e depois a gente descobre que uma mesma criança chamada Zeke, filha do pai do Eren, então estava ali e seria colocada depois no programa para se transformarem em titãs por Marley. Então é muito fácil você fazer a ligação, a não ser que tivesse um outro Zeke, mas não, calma.
não tem essa teoria da conspiração toda. Então muitos detalhes, nomes, palavras são importantes para você entender o que está acontecendo. Espero que este vídeo tenha explicado um pouquinho de algumas das principais dúvidas que eu recebi no Instagram. Se você ainda tem dúvidas, então me siga, porque eu posso fazer um segundo vídeo depois dos próximos episódios, mas eu vou pegar as perguntas lá. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou. Temos um ursinho que fica aqui atrás, espero que dê para ler. Te lembrando que você deve fazer isso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para não perder nenhum destes vídeos, inclusive de Shingeki. E a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!